E amanhã lembraremos mais um pouco sobre a crise de 30. Até lá. Hoje irei lhes contar a minha história, também a de muitos outros barões de café. Pois é, muito tempo se passou desde aquela época. Mesmo assim, ainda me lembro muito bem da crise, até porque ela mudou completamente a minha vida. Tudo começou com a chegada do café no Brasil, há muito tempo atrás, por volta de 1727. Os portugueses, vendo o crescimento do café no mundo, queriam implantar esse novo grão no Brasil. Porém, não possuíam nem plantas nem grãos. O governo do Pará encontrou um pretexto para enviar um jovem oficial chamado Francisco de Melo Palheta à Guiana Francesa com o único objetivo: pedir ao governador Mrs. de Olivers algumas mudas. Porém, o governador, a mando do rei da França, nega o pedido de Palheta. Triste por não ter obtido sucesso na sua missão, Palheta estava preparado para voltar para o Brasil. Inesperadamente, recebe um ramo de flores enviadas por M. de Olivers, onde, escondidas pelas folhagens, se encontram algumas sementes do café. Não sabia que ela acabara de contribuir para o início do poderoso império do café brasileiro. Em 1900, com a morte do meu amado pai, herdei sua fazenda. Ela ficava no Vale do Paraíba. Eu achava que com isso estava com a vida ganha. Nem imaginava o que estava por vir. Até 1930, a chegada de imigrantes, principalmente italianos, era constante no Brasil, e como grande cafeicultor, necessitava de mão de obra para trabalhar em minha fazenda. Em 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra. Lembro-me como se fosse hoje. A Bolsa de Nova York destranca. Investidores em pânico mandam vender todas as suas ações a qualquer preço. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo sofreram graves consequências da crise. Aqui no Brasil tivemos a crise do café, que faliu muitos barões, inclusive eu. Senhor presidente, houve uma nova guerra no Conselho de Nova York. Os seus investidores estão tendo a preço de banana. Presidente, o que o senhor fará agora, já que o maior consumidor do produto mais exportado do Brasil está em crise? Só vejo uma solução. O Estado terá de iniciar uma política de valorização do café. A gente vai ter que estocar os produtos, queimá-los e esperar para que o preço aumente. Vargas comprou toda a minha produção. Meus vizinhos da Avenida Paulista tiveram todo o seu estoque comprado a um valor insignificante. Com o dinheiro, alguns investiram na nova febre que já havia dominado parte da Europa, a indústria. Ingênuo, não quis arriscar o pouco que tinha e acabei por ir à falência. Pois é, em menos de 50 anos fiz parte da classe mais poderosa e influente desse país, a classe que junto aos militares derrubou a monarquia e implantou a república.
Muito tempo se passou desde aquela época. Mesmo assim, ainda me lembro muito bem da crise, até porque ela mudou completamente a minha vida.